A vida dele não tem rotina e o seu trabalho é uma grande realização. Eu converso hoje com o ator e diretor Renato Turnes. O Palavra Aberta já está no ar. Se tivesse que dar uma nomenclatura para a tua função, é ator, diretor, produtor cultural ou tudo isso junto? Artista. Artista. E artista está em todas essas áreas junto? Precisa porque na verdade assim, quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha muito essa ideia de ser um ator, né? E ator ser aquele cara que vive só atuando mesmo, interpretando e tal. Com o passar do tempo, né, o amadurecimento, eu vi que a profissão envolve tantas outras coisas ao redor, né? E mesmo para tu conseguir viver bem do teu trabalho, tu precisa ter outras especialidades, sabe? Desenvolver habilidades outras que giram ao redor da coisa do teatro, da interpretação, do ator. Então são várias coisas que estão ao redor de um núcleo, digamos assim, central, né, que é ser ator. Eu sou um ator que dirige, um ator que escreve, um ator que produz, né? Então eu trabalho de manhã, à tarde e à noite, porque tem que produzir, tem que correr atrás também, tem que ensaiar. É uma vida completamente sem rotinas. Eu sempre digo que é diferente da maioria dos trabalhadores no sentido de que não existe um horário de trabalho, né? Tipo, eu acho que a gente vive trabalhando, porque a gente vive exercitando a nossa criatividade, né? E a nossa sensibilidade também. Então tudo que eu vejo, tudo que eu vivo, as pessoas que eu encontro, o filme que eu vejo, o programa de TV que eu assisto, o livro que eu leio, é trabalho, né? Porque está alimentando de alguma forma a minha pessoa, que é o meu instrumento de trabalho. Então o cotidiano é a tua inspiração? Sim, com certeza. A vida é a inspiração maior, né? Isso precisa então observar as pessoas, as coisas que acontecem no cotidiano de uma forma diferente? Eu acho que com certeza, olhar os outros e o mundo ao redor com atenção e olhar, mais do que isso talvez, olhar para si mesmo de uma outra forma, né? Tudo que você é, tudo que faz ser quem você é, para poder ter a possibilidade de manipular esse material pessoal, né? Essa coisa que está dentro de você, que faz você ser quem você é e poder aplicar em personagens, em trabalhos, em construção, né? Então eu acho que é uma mistura das duas coisas, assim, observar o outro e observar a si mesmo na relação com os outros. Isso é uma coisa muito de psicólogo, parece, né? Parece que está sempre analisando alguma coisa. E quando é que tu percebesse que queria ser ator profissional? Foi assim, eu comecei muito cedo a atuar, como uma brincadeira, assim, um jogo. E eu sempre digo que foi o teatro que me escolheu, assim, porque eu não tinha na minha família nenhum tipo de incentivo a isso, sabe? Era uma família simples, assim, a gente não tinha muitos livros em casa, nem muitos discos, nem o hábito de ir ao teatro ou nada, assim, mas de repente quando eu vi desde muito cedo eu estava envolvido em brincadeiras de representação, sabe, com os amiguinhos da rua, já estava ali organizando um teatrinho, mesmo sem saber direito o que era isso, assim. E aí na escola eu tinha um problema muito sério de comunicação, assim, eu era muito tímido, né, e era gago demais, assim, tinha um problema de gagueira e tal, mas o tipo assim, realmente eu não conseguia falar uma frase sem gaguejar, sabe? E isso me acarretava problemas de comunicação, de convivência na escola, de autoestima, eu acho, algumas coisas assim. Então, como defesa, eu era sempre aquele quietinho, que ficava num canto, assim. E de repente eu descobri o teatro, que era aquele espaço onde eu podia ser eu mesmo e agir com liberdade. E a gagueira, misteriosamente, não existia. No momento, então, que estavas atuando? Nunca gaguejei, quando criança. Então, imagina que alegria, né? Eu descobri o lugar, o jeito de fazer, onde eu não gaguejava e as pessoas me olhavam e riam, achavam engraçado e entendiam o que eu estava falando e eu sentia que eu me comunicava, sabe? Eu acho que esse é um prazer que eu senti na infância com o teatro e que até hoje eu persigo. Isso é o que tem de mais bonito e uma sensação de liberdade que eu tenho
ao fazer isso. Então foi assim que eu E comecei. ali foi fácil? Foi fácil continuar? Na de uma verdade, forma profissional, né? A família aceitou? não, a família sempre apoiou, assim, nunca teve nenhum problema em relação a isso. Até o momento onde eu decidi fazer isso profissionalmente, né? Porque daí é uma outra história. Se tu tem um hobby de fazer teatro, né? Se tu decide isso, de fazer disso a sua vida. Na adolescência eu parei, assim, daí eu fiz faculdade para outra coisa, fiz biologia, né? E não cheguei a me formar, mas quase. E até que eu decidi realmente assumir que era aquilo que eu gostava de fazer. E daí eu fiz vestibular para artes cênicas, para teatro, e me formei. E a partir dali as coisas aconteceram de forma natural, assim, tipo... Isso faz quantos anos? Eu acho que eu me profissionalizei há 16 anos atrás, mais ou menos. Mas era muito difícil, poucos grupos eram profissionais, no sentido de viver, tirar o seu sustento da profissão, né? Florianópolis tem uma história longa de teatro, mas sempre de um teatro com características profissionais, mas com uma realidade amadora, entende? Então, todo mundo tinha uma outra atividade, era funcionário público, era professor e fazia teatro. Eu acho que eu vivi um momento onde houve essa mudança, assim, né? Os artistas começaram a se preocupar com uma certa organização profissional do seu trabalho. Para poder se dedicar totalmente. Exatamente, é isso. E poder desenvolver um trabalho a longo prazo, né? E a coisa da produção, né? Também foi uma mudança no Brasil todo, porque daí veio as leis de incentivo, vieram, né, essa organização em editais, em concursos de financiamento público da cultura, que a gente viveu esse momento, né? Então a gente aprendeu a trabalhar com isso e a partir disso poder viabilizar seus projetos. Esse projeto existe, é uma gestação, né? Exatamente. Existe a ideia, existe o projeto, existe a coisa acontecer até concretizar, que é a apresentação em si. Mas eu quero saber um pouquinho sobre o teu trabalho, as coisas que aconteceram no cinema, teatro, mas depois do intervalo. Até já! E seguimos a nossa conversa com o ator Renato Turnes. Renato, a tua família é daqui mesmo? A minha família é daqui, Meu pai tinha família em Santo Amaro, da Imperatriz, e a minha mãe na Palhoça. Mas eu nasci em Florianópolis, no Estreito. Tá, então é daqui mesmo, né? Toda a família. Toda a família. Nós falávamos no primeiro bloco sobre a iniciação do teatro, a produção, o projeto em si. Profissionalmente, qual foi o primeiro trabalho que te marcou, aquele assim que deu um retorno? Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar com o professor André Carreira, que é um professor aqui da UDESC, um diretor de teatro também, e a gente começou a fazer peças juntos, assim. Então ali foi uma experiência ótima, assim. Depois que eu me formei, eu acho que o primeiro trabalho que chamou a atenção, assim, foi O Coração Delator, que é um espetáculo que eu montei com a direção do Jefferson Bittencourt. E a coisa aconteceu, a gente estreou e eu faço até hoje. Tem 12 anos já que a gente estreou esse trabalho. E o público adora, virou uma coisa meio underground, meio cult na cidade, né? E eu montei mais 3 espetáculos nesse padrão, assim, que a gente chamou de Trilogia Lugosi. E quando começou a cinema? Curtas, longas? O cinema começou, na verdade, nesse mesmo período do Coração Delator. Era uma coisa que em Florianópolis praticamente não existia, assim, né? Mas aí foi um momento também onde eu acho que começou a ter uma produção muito vinculada à faculdade de cinema, até que eu fiz Veludo e Cacos de Vidro, o curta de final de curso do Marco Martins, que foi um sucesso, assim. Esse valeu muito a pena, porque abriu as portas, assim, para várias outras produções, não só para mim, mas para o Marco também, para todo mundo que trabalhou naquele filme. Foi um sucesso, rodou 1000 festivais, ganhou um monte de prêmios, né? E depois eu fiz vários outros, né? Fiz Se Eu Morresse Amanhã, o curta do Ricardo Westenfelder, que eu faço um protagonista, e fiz... Recentemente eu fiz o curta do Marco Stroich, Desencanto, que também é uma história... Aí é uma história que vai mais para comédia, que também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Obviamente. Tem várias
experiências. E tem os longas, né, que eu acho que foram bem definitivos, assim, né. Foi no Rio de Janeiro, eu fiz Elvis e Madonna, que foi um longa que também rodou muitos festivais e foi um sucesso, sim, de crítica e tudo. Fiz também, recentemente, ano passado, estreiei como ator em 2 longas daqui, de Santa Catarina, Rendas no Ar, o longa da Sandra Alves, e Ensaio, o longa da Tânia Lamarca. No Ensaio tu fazes que personagem? Eu faço a Baldina, né, que é uma transexual, né, uma trans mulher, que foi, eu acho que no cinema é meu trabalho mais complexo, assim, né, e é um trabalho que eu me orgulho muito, assim, pelas características da personagem, né. Quando eu trabalho num filme, eu procuro construir um personagem bem incrível, assim, sabe? E quando eu fiz a Baldina, eu me preocupei muito com isso, assim, torná-la um personagem que as pessoas identificassem como um personagem real, assim, verdadeiro, humano, sensível, delicado, ao mesmo tempo forte, como todos nós somos, né? E no teu trabalho de direção, né, é preciso também passar isso para o ator, para que ele perceba que tem que tomar esse cuidado naquele momento de acreditar que aquele personagem pode existir? Isso é importante passar, né? Eu acho que sim, por eu ser ator, eu acho que eu estabeleço um diálogo com o elenco de um trabalho que eu estou dirigindo mais próximo, assim. Então, para ser um bom diretor, é bom que esse diretor também seja um ator? Eu acho que não necessariamente, assim, eu acho que a pessoa pode desenvolver uma sensibilidade para tal. Porque ator é um bicho sensível, né? É um bicho que lida o tempo todo com as suas próprias emoções, com seu corpo, seu rosto, sua voz, tipo, isso tudo, a gente é sempre julgado, sabe? O tempo todo, pelo público, pelos outros, pela direção, por nós mesmos. Então eu acho que isso desperta no ator uma hipersensibilidade, que às vezes a pessoa, quando é madura, já trabalhou muito, é experiente, domina, né, usa a seu favor. Isso é uma coisa muito real. Assim, agora, o meu trabalho com direção aconteceu, a Milena Moraes, que é a minha parceira, uma atriz, produtora, minha sócia na companhia de teatro que nós temos, a Lavaca. Um dia ela chegou para mim e disse, eu vi um texto de um autor uruguaio que eu acho que é a tua cara, quer dirigir? Tipo, eu nunca tinha dirigido nada profissionalmente, assim, tinha dirigido pequenas coisas. Daí eu li o texto, adorei e falei, vamos fazer. Tá, e a gente montou Mi Munhequita, que foi um espetáculo que estreou em 2008 e tipo, foi um sucesso, assim, tipo, viajou o Brasil todo, fez vários projetos interessantes, muita gente viu. E então eu tive a sorte de começar o meu primeiro trabalho de direção em teatro com uma peça ótima, sabe, com um trabalho que as pessoas acreditaram. E eu comecei a acreditar em mim como diretor também, né? O que prefere, atuar ou dirigir? Como ator eu me sinto mais feliz quando eu tô trabalhando, sabe? Eu sinto que eu me sinto mais seguro. Eu acho que eu domino mais o ofício da interpretação, sabe? Como diretor, eu me sinto às vezes mais inseguro. Uma responsabilidade diferente. Mas as responsabilidades são grandes. E como eu sou um diretor relativamente novo ainda, como diretor, né? Eu acho que às vezes eu fico assim meio tateando, eu demoro a tomar decisões um pouco, sabe? Coisas que como ator eu não tenho problema. Eu como ator, tipo, eu faço qualquer coisa, entendeu? E o que falta o Renato fazer? Eu não tenho nenhum problema em fazer qualquer coisa. O que falta fazer, assim, que é um personagem que tu gostarias de interpretar? Olha, eu quero muito ficar velho, mais velho, porque eu já estou velho, para poder fazer papéis. Eu adoro atores velhos, sabe? Eu acho porque eles carregam uma história? Porque o ator é a experiência de vida que ele tem, entende? E acho que se tu vive muito e intensamente aproveitando a vida, tu chega numa idade avançada, assim, como um ator maravilhoso, sabe? Um ator que tem muito a dizer, que sabe como dizer. E é verdade. Né? Mas parabéns pelo trabalho. É fantástico, já imagina então daqui a muitos anos. Tá? Obrigada. Prazer. Prazer foi meu.